Mateus, capítulo 8, versículos do versículo 18 ao versículo 22. Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 18 ao 22. Que diz assim: E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para outra margem. E aproximando-se dele um escriba, disse: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. E disse Jesus: As raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permita-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Jesus, porém, disse-lhe: Segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. Amém? Amém. Bom, como eu disse antes da gente entrar aqui no assunto da mensagem, fico feliz pela iniciativa do Departamento Infantil, estimular as crianças a guardarem versículos, recitarem versículos, e isso, de uma certa forma, para a criança que já sabe ler, é um incentivo para que ela leia a Bíblia, não somente decore versículo, porque tem as crianças que ainda não sabem ler, que os pais têm que ir lá e ficar recitando o versículo com ela, mas, de uma certa forma, as demais crianças que leem, é uma iniciativa, um incentivo para que elas comecem a ler a Bíblia. E como eu tenho falado com a Uchi e a Júlia em casa, é muito importante que a gente, como pai e mãe, que somos cristãos, saber ensinar o filho o caminho. E quando eu digo ensinar o filho o caminho, é ensinar porque adoramos a esse Deus, no qual o mundo tem vários outros deuses. Ensinar a criança a conhecer a quem ela adora, E aí entra o assunto da nossa mensagem, que é o que nós vamos falar hoje. Entrando aqui no nosso texto, Jesus aqui ele estava em Cafarnaum. E em Cafarnaum, Jesus ele realizou ali vários eventos, Jesus ele, dentro desse capítulo 8, se você for ler, ele tem a cura do leproso que encontra com Jesus, e não são os 10 leprosos, é o leproso, e esse leproso fica purificado. Nós temos o centurião de Cafarnaum. Os irmãos podem não lembrar pelo título, mas os irmãos certamente conhecem a passagem do centurião que vai ao encontro de Jesus e fala para Jesus assim: mestre, o meu criado está muito mal. E aí Jesus fala: então nós vamos até ele. E aí o centurião fala assim: olha, eu não sou digno de recebê-lo em minha casa. Basta apenas uma palavra sua daqui que meu centurião, que meu criado será curado. E aí Jesus diz que nunca viu tanta fé na terra, Um homem que chegou e falou: olha, não precisa ir lá, o Senhor tem poder para simplesmente falar uma palavra e o meu criado ficar curado, não precisa ir. E o homem ali, ele expressa a sua humildade e o reconhecimento da soberania de Deus. Ele diz: eu não sou apto a recebê-lo, a minha casa não tem condições de recebê-lo. E a gente está falando de um homem que tinha sobre seu domínio vários outros homens subordinados. Então, não é que a casa dele fosse uma casinha pequena. Porque ele fala para Jesus, ele fala assim: olha, assim como eu tenho servos que fazem o que eu mando, basta o Senhor dizer apenas uma palavra e meu criado ficará são. Então esse homem, ele tinha condições, falando de material, de financeiro, ele tinha condições de receber Jesus, mas
ele reconhece a soberania de Jesus. E ali ele se humilha diante de Jesus e ele diz assim, olha, em outras palavras, basta apenas uma palavra que o meu criado será curado. E entre outros eventos, Jesus ali em Cafarnaum, Jesus ele cura a sogra de Pedro. Ali em Cafarnaum acontece a primeira multiplicação dos pães. Ali em Cafarnaum, quando eles passam da outra margem do lago, no meio, que na verdade é um grande lago, né, que tem o nome de lago, mas na verdade é muito grande, é um rio, né? E no meio desse lago acontece uma tempestade e o barco deles se desvia para Gadara, e chega lá em Gadara, tem os endemoniados de Gadara, né, os gadarenos, e ali Jesus passa e faz grandes maravilhas. Jesus acalma a tempestade. Então, em Cafarnaum houve grandes eventos. Esses eventos que Jesus fazia, como nós já sabemos, sempre acompanhava Jesus uma grande multidão. Aonde Jesus estava, tinha sempre a grande multidão. E o primeiro versículo que a gente leu deixa isso muito claro, que fala, e Jesus vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para outra margem. E aí entra um homem escriba, dizendo, mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. Aqui existem várias interpretações, vários pontos de vista, várias mensagens que talvez você já tenha ouvido, mas nós sabemos que os escribas e os fariseus era uma classe, como foi falado aqui hoje de manhã, por estarem em destaque diante da sociedade, era uma classe que Jesus sempre usava como exemplo para instruir os seus discípulos. Por quê? Porque os escribas e fariseus eram hipócritas e Jesus chama eles de hipócritas. Jesus fala, não sejam como os hipócritas, escribas e fariseus, né? Ou seja, Jesus estava sempre usando eles como exemplo pelo fato deles estar sempre perseguindo a Jesus e querendo pagar de santarrões, né? Porque eles estavam o tempo todo ali procurando uma brecha para acusar Jesus, condenar Jesus e apontar Jesus. O versículo que o nosso presbítero leu, né? Que Jesus, vendo em seu coração o que se passava, Jesus já logo perguntou para eles, por que vocês estão pensando tal coisa? Então, antes que eles falassem qualquer coisa, Jesus já sabia a intenção do coração deles. E aí, aqui nessa situação, chega um escriba e diz para ele, mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. E aí Jesus vira para ele e fala, conhecendo a intenção do coração daquele homem, Jesus ele diz assim, olha, as raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Existem interpretações de que dizem assim, Jesus falou isso porque Jesus não tinha onde ficar. E aí, existe a outra parte que diz que Jesus tinha casa. E existem pessoas que ficam, eu não entendo isso, a importância disso, que ficam defendendo na internet que Jesus tinha casa e tinha até casa na praia. E as pessoas ficam pregando e insistindo, não, porque aí entra, como o presbítero disse na escola dominical, está se auto-justificando. Porque às vezes ter uma casa na praia para uma determinada pessoa, aquilo pode ser escândalo para ela, mas ela quer muito ter, e aí fica usando de justificativa na Bíblia, não, porque Jesus tinha casa na praia, porque a Bíblia diz que ele saiu da sua casa e sentando-se na areia da praia. Mas eu não quero entrar nesse ponto, isso não nos convém, mas o que eu garanto para os irmãos é que Jesus tinha sim onde ficar, e Jesus também tinha casa. E eu quero só mostrar para os irmãos, só para a gente poder entender por que Jesus responde dessa forma para esse escriba, né? Mas se a gente for ver, por exemplo, voltar um pouquinho, capítulo 4, versículo 13 de Mateus,
4:13. Ele diz assim, e deixando Nazaré, isso é Jesus, tá? Vamos ler do 12. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia, e deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali. Foi habitar. Se ele foi habitar, porque ele foi ficar em algum lugar. Jesus não dormia na rua. Então Jesus tinha onde ficar. Não estou entrando no mérito de casa na praia. Os irmãos, em nome de Jesus, não entrem nessa. Estou falando que Jesus tinha sim onde ficar. Tá? Segundo ponto é quando os discípulos de João Batista são enviados por ele para seguir a Jesus. E a gente pode ver isso lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 37 a 39. Que diz assim, vamos ler do 35 ao 39, que eu acho que é melhor. No dia seguinte, João estava outra vez ali, na companhia de 2 de seus discípulos. E vendo passar a Jesus, disse, eis aqui o Cordeiro de Deus. Isso é João Batista falando para os seus discípulos. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram a Jesus. E aí os discípulos de João Batista chegou para Jesus e falou, e aí aconteceu da seguinte forma, e Jesus, voltando-se, vendo que eles o seguiam, disse-lhes, que buscais? E eles disseram, Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? E ele lhes disse, Jesus lhe disse, vinde e vede. E foram e viram onde morava. E ficaram com ele aquele dia e era já quase a hora 10ª. Ou seja, eles foram à casa de Jesus. Se é na praia ou não, para mim pouco importa. O que eu quero deixar para os irmãos aqui claro, para os irmãos entenderem aonde eu quero chegar, é que quando Jesus ele responde esse escriba, as raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, Jesus está falando para ele assim, olha, eu não tenho hora para voltar, você quer me seguir, mas até onde você quer me seguir? Porque eu não vou agora de manhã para ali, para o outro lado da margem do rio, e vou voltar na parte da tarde. Eu não sei quando eu volto. E aí Jesus sabe a intenção daquele homem. Então quando Jesus fala assim, olha, as raposas têm covis. Por quê? Porque as raposas, os animais, de modo geral, como os pássaros, eles saem de manhã do ninho, voam o dia inteiro, as raposas correm, e de noite para onde que elas voltam? Para o seu próprio ninho. Jesus ele não voltava exatamente todo dia para o mesmo lugar. Ele ficava um pouco lá, ele ficava um pouco lá, ele ficava um pouco lá. E Jesus estava vendo no coração daquele escriba que ele não queria realmente segui-lo. Por quê? Como eu disse, está na Bíblia várias vezes que Jesus está contestando os escribas e fariseus. Jesus, talvez aquele escriba pudesse, você pode dizer, aquele escriba talvez estivesse arrependido e queria realmente seguir a Jesus. Mas Jesus conhecia o coração deles. E se Jesus estivesse vendo sinceridade no coração daquele escriba, eu tenho certeza que Jesus não responderia dessa forma. E falaria, pode vir, segue. E aí o que me chama a atenção é que lá em Lucas, no Evangelho de Lucas, vamos lá para Lucas, nessa mesma passagem, no Evangelho de Lucas, capítulo 9, os versículos 57 a 62, tá? Que é o nosso texto. Do 57 ao 62. Você vai ler e você vai ver que é o mesmo tema, o mesmo texto, só que aqui Lucas registra mais outras 2 pessoas a qual Jesus chama a atenção. E aí que me fez meditar dessa forma em relação ao escriba. Por quê? Depois de Jesus responder o escriba dessa maneira, dizendo, olha, eu não tenho onde reclinar a cabeça, você vai querer voltar para casa, eu não vou voltar agora, e como é que você vai ficar?
E aí Jesus vira e disse a outro, no versículo 59, segue-me. Mas ele respondeu, Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar o meu pai. E aí Jesus responde a ele, deixa os mortos enterrar os seus mortos, porém, tu vai e anuncia o reino de Deus. Aí essa segunda pessoa, Jesus vira e chama ele. Jesus fala, vem comigo. E aí essa pessoa, ela dá uma desculpa. E aí você pode falar, mas que desculpa? De enterrar o pai é uma desculpa? É uma desculpa. Por quê? Se você for ler, segundo a história, segundo a tradição, o morto, ele era enterrado no mesmo dia. Se uma pessoa morreu e foi constatada que ela estava morta, ela tinha que ser enterrada no mesmo dia. E se o pai daquele homem tivesse morto, ele provavelmente não estaria no meio da multidão, mas estaria no velório do pai, ou no enterro do pai, porque não tinha velório, mas no enterro do pai. Ele não estaria ali no meio da multidão. Ele estaria resolvendo outras coisas. E se você me falar, mas ele foi atrás de Jesus para ver se Jesus ressuscitava, então ele não falaria isso para Jesus. Ele falaria assim, mestre, meu pai morreu. Como Jesus fez com o filho da viúva de Naim. A viúva de Naim indo enterrar o seu filho, Jesus para o cortejo, pega na mão do menino e ressuscita o menino. Então aquele homem, ele não estava querendo seguir a Jesus. Ele estava ali para ver os acontecimentos. Seu pai estava morto? Duvido muito. Seu pai poderia estar doente? Poderia estar doente, mas não morto. Porque se estivesse morto, ele não estaria ali. E se ele estivesse ali porque o pai estava morto, ele teria suplicado a Jesus de forma diferente. Então Jesus chega para ele e fala assim, olha, deixa os mortos enterrar os mortos. Em outras palavras, Jesus está falando assim, não adianta tu me enganar, meu filho. Vai e anuncia o reino dos céus. Mas para de enrolar. Para de dar desculpa. É o que Jesus está falando para ele, em outras palavras. E aí, chega uma outra pessoa, que eu acho muito interessante, que Jesus vira para outro e disse assim, disse também outro, Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Sabe o que nós vemos aqui? Pessoas que querem seguir a Jesus, mas estão cheios de desculpas. Pessoas que querem seguir a Jesus, mas estão sempre querendo justificar algo. Pessoas que querem seguir a Jesus, mas estão sempre dizendo assim, eu não consigo, porque é muito difícil, porque eu ando enrolado, eu vivo enrolado, porque a minha vida é uma correria, porque isso, porque aquilo. Enquanto Jesus está falando, vai e anuncia o reino dos céus. A gente, muitas das vezes, nós damos muitas desculpas para seguir a Jesus. E talvez, como eu disse, o pai daquele jovem tivesse realmente doente. Talvez tivesse. E o outro fala, mas primeiro eu quero me despedir dos meus pais. Quando nós estamos dispostos a seguir a Jesus Cristo, muitas das vezes, nós temos que abrir mão de coisas muito difíceis em nossas vidas. Às vezes é um costume, às vezes é um comportamento, às vezes é prioridades na sua vida. No caso daqueles homens a qual Jesus falava, era a desculpa de enterrar o pai,
era a desculpa de que eu tenho que primeiro me despedir dos meus pais. Jesus está mostrando para ele assim, olha, quem quer me seguir, negue-se a si mesmo. Pare de desculpa. Mas eu não consigo, porque eu tento. E aí eu quero abrir um parênteses nessa parte. Eu estava vendo uma reflexão um outro dia sobre o verbo tentar. Eu acho que eu até comentei com o Diego, com a Francine, se eu não me engano. E isso me chamou muita atenção e eu aprendi muito nisso. E por mais duro que seja, e por mais que exista o verbo tentar, e a gente sabe o que significa tentar, mas eu digo para os irmãos que eu aprendi que tentar é uma justificativa de não fazer. Tá? Por quê? Se nós formos parar para meditar e comparar, como foi dito muitas vezes aqui na escola dominical, Jesus ele é binário, Deus ele é binário, como o presbítero colocou aqui, é sim ou não, é quente ou frio, o tentar seria um morno. Por quê? Se eu pego e falo assim, essa caneta, se eu pego e falo assim, vou tentar soltar essa caneta, e aí os irmãos me perguntam assim, Mano Vanor, tenta soltar a caneta. Pode falar, tenta soltar a caneta. Tenta soltar a caneta. Ó, eu tentei? Não, você soltou. Eu soltei. Ou seja, não existe o tentar. Ou eu solto, ou eu não solto. E aí você fala assim, não, mas o tentar é quando a gente tenta e não consegue. Não, ou você faz ou você não faz. E a verdade é essa. O que seria a tentativa? A justificativa porque você não quis fazer ou você não conseguiu fazer. Porque eu tentei. Não, você não fez. Se você me falar, mano, falou, vem correndo e bate com o seu corpo na parede e tenta derrubar essa parede. E eu bater nessa parede com o meu corpo e a parede não cair, não é que eu não tentei, eu fiz a parede que não caiu. Então, às vezes nós ficamos muito nas tentativas e deixamos de realmente fazer. Ou você faz, ou você não faz. E pode ser duro você querer aceitar isso. Mas porque eu tento ler a Bíblia todos os dias. Não, você não lê a Bíblia. Porque se você lesse a Bíblia, você estaria lendo a Bíblia. Porque eu tenho muitas outras coisas para fazer e aí eu tento orar. Não, você não ora. A verdade é essa. Você não tentou. A tentativa é uma justificativa, porque você não fez. Ou você faz, ou você não faz. Isso é muito duro para nós, para mim, muitas das vezes. Mas é a nossa realidade. E às vezes a gente quer usar a tentativa como justificativa. E aqui Jesus está falando para eles assim, olha, para de ficar tentando me seguir e siga-me. Para de tentar me convencer e venha e faça. A Bíblia está aqui, o Evangelho está aí. Faça o que tem que ser feito. Não fique na tentativa, porque eu quero tentar ser melhor. Não, ou você é melhor, ou você não é melhor. Mas porque ontem eu tentei. Não, ontem você não fez. Se você tivesse feito, você teria ficado melhor. E aí nessa reflexão, ele usa o exemplo de ficar rico. Pessoas que estão muito ligadas ao dinheiro e financeiramente, né? Essa é para essas pessoas. E aí ele fala assim, você não tenta ficar rico. Ou você fica rico, ou você não fica rico. Ou você se educa e guarda dinheiro para ficar rico, ou você vai gastar todo o dinheiro e nunca vai ficar rico. Então, não existe a tentativa. Existe o fazer ou não fazer. Lá naquele grande dia, Deus, quando abriu o livro da vida para nós, Ele não vai falar assim, você tentou. Porque você passou a vida tentando. Mas sabe o que acontece quando a gente passa a vida tentando? Cai no que foi muito falado aqui na escola dominical. Eu aceito
e me acomodo do jeito que eu sou. Ah, porque eu vou tentar não pecar. Mas se eu pecar é porque minha natureza já é pecaminosa. Mas eu vou tentar não pecar. Não, eu tenho que lutar para não pecar. Eu não vou pecar. E se eu pecar, é porque eu deixei de lutar. Entende? Então, Jesus está falando para eles dessa forma. Olha, para de tentar. Para de justificar. Faça. Eu estou te chamando. Como ele fala aqui, no versículo... Cadê? No versículo 61, que ele diz... Não, 61? Cadê? No versículo 59, que ele diz assim, Jesus disse a outro, segue-me. Jesus disse, segue-me. E na minha Bíblia tem um ponto final, é um ponto de afirmação, olha, segue-me. Ali também tem, segue-me. Aí o cidadão vira para Jesus e fala, deixa eu primeiro que eu vou enterrar meu pai. E Jesus sabia que se ele tivesse que enterrar o pai, não estaria ali. E Jesus sabia que quando falasse para ele, segue-me, ele falaria, olha, meu coração está de luto, meu pai morreu, estou triste. E Jesus daria uma outra resposta para ele. Então nós temos que entender que Jesus, ele não quer seguidor. Jesus quer discípulo. Jesus não quer seguidor. Seguidor dá desculpa. Seguidor só segue para ver o que vai acontecer. Vocês não têm redes sociais? Todos nós aqui, quase todos nós temos redes sociais. E é uma coisa que muito cresce no mundo. E as pessoas seguem nas redes sociais para acompanhar a vida dos outros. Basicamente é isso. É uma rede de fofocas. É ou não é? Aceite ou não, mas é a realidade, é a forma como eu vejo. Eu tenho, mas então o irmão não tem rede social. Eu tenho rede social, porque eu quero ver o que vai acontecer com a vida dos outros. Mas eu sou um seguidor, porque eu quero ver. Eu tenho um canal no YouTube, e as pessoas seguem o canal no YouTube, e aí eu quero ver o que vai acontecer, porque esse cidadão vai postar lá no canal dele. Eu sou seguidor, mas Jesus não quer seguidor. Jesus quer discípulos. Jesus quer discípulos. Ele quer que você seja um discípulo. Porque o discípulo obedece. Porque o discípulo aprende. Porque o discípulo está andando com Jesus não pelo que ele faz ou o que ele vai fazer, mas porque o discípulo quer aprender. Porque o discípulo foi chamado por ele. Jesus não quer seguidor. Jesus, ele quer discípulos. E nós temos que ser discípulos de Jesus Cristo. Ou seja, o grande problema que nós vemos, e eu vejo muito isso, e de certa forma eu me encaixo nisso, e estou pedindo a Deus que continue me capacitando para que mude isso, porque eu não quero ser somente um seguidor de Cristo. Muitas pessoas que seguem a Jesus Cristo não sabem dizer por que seguem a Jesus Cristo. Eu estava lendo uma matéria que foi feita, se não me engano, em 2014, na Califórnia, e um centro de estudo bíblico na Califórnia foi fazer uma pesquisa. E de todas as casas que pesquisaram, 90% das casas tinham uma Bíblia. E dentro desses 90%, aí começou a dividir ali os percentuais. E aí, 36% dessas pessoas que tinham Bíblia em casa só abriam a Bíblia para ler quando tinha necessidade. 50% dessas pessoas só tinha a Bíblia aberta dentro de casa num livro fixo, num versículo fixo lá, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aí 10%, 30%, tinha pessoas que acreditavam que existia o livro, qual o livro que ele fala lá? O livro de Tomé, na Bíblia. Muitas pessoas acreditavam que Papai Noel e Jesus nasceram na mesma idade, no mesmo dia.
e pessoas que tinham Bíblias em casa, mas não conheciam Jesus. Você conhece a Deus? Conheço a Deus. Você vai à igreja? Vou à igreja. Então me responde, quais eram os nomes dos discípulos que seguiam a Jesus? Os apóstolos, os 12 apóstolos. E a pessoa não sabia. Porque é somente seguidor. O problema do seguidor, meus irmãos, que eu quero deixar aqui muito claro dentro da nossa passagem. O problema do seguidor é que o seguidor não conhece a Jesus Cristo. O seguidor não sabe quem é Deus. O seguidor, se você estiver pregando o Evangelho, faça essa autoanálise. Se você estiver pregando o Evangelho para alguém, você seria capaz de defender o Evangelho? Você seria capaz de argumentar com essa pessoa? Eu me fiz essa pergunta. E confesso para os irmãos que eu pedi muito perdão a Deus. Porque a primeira coisa que me veio ao coração é, dependendo da pessoa para quem eu estiver falando, eu não vou ser capaz de defender o Evangelho. E aí você pode me falar, me corrigir assim, mas Hebreus diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os potestades do mal. Eu não vou entrar em debates aleatórios para querer defender o Evangelho. Mas se eu tenho que evangelizar, eu tenho que defender o que eu estou evangelizando. Eu tenho que crer, eu tenho que acreditar. E aí me faz lembrar como o apóstolo Paulo chegou em Atenas, no Areópago. O apóstolo Paulo chega na Grécia, chega em Atenas, e aí chega lá em Atenas, eles pegam o apóstolo Paulo e levam lá para o Areópago. O Areópago era um lugar onde eram tratados os maiores assuntos. E aí nesse local tinha lá vários altares a todos os deuses que os atenienses acreditavam. E aí o apóstolo Paulo andando, a Bíblia diz em Atos, capítulo 17, depois os irmãos podem ler, que o apóstolo Paulo andando pelo Areópago, o apóstolo Paulo está vendo lá, dar ao Deus tal, e aí o apóstolo Paulo olha e vê um altar vazio, e nesse altar estava uma placa escrita assim, ao Deus desconhecido. Os atenienses ergueram um altar para um Deus que nem eles mesmos conheciam. E existem muitos crentes dentro da igreja que adoram um Deus que nem conhece. Se perguntar, que Deus é esse que você está adorando? Por que você adora esse Deus e não os outros que o mundo oferece? Você seria capaz de responder essa pergunta com honestidade? E eu lhe fiz essa pergunta. Você seria capaz de dizer para uma pessoa lá fora que o nosso Deus é o verdadeiro Deus e não o que o mundo apresenta? O apóstolo Paulo chega no meio de Atenas, no meio do Areópago, e fala para eles assim, ao Deus desconhecido que vocês ergueram o altar, é esse que eu vos venho falar. Ele fala com propriedade, porque eu conheço. Em outras palavras, é como ele fala assim, eu conheço o Deus desconhecido. Eu sei que Deus é esse, eu tive um encontro com ele. Tudo que eu sei, que aprendi, eu considero como estrume, mas ele me deu novas coisas. Ele me ensinou. O apóstolo Paulo, ele fala assim, não nessa mesma passagem, mas numa passagem distinta, ele fala assim, olha, tudo que eu aprendi, considero como estrume. Mas aí ele fala aos coríntios, ele fala assim, olha, mas eu passei para vós o que aprendi de Deus. Ou seja, nós conhecemos a história do apóstolo Paulo, e a gente sabe que após o encontro com Jesus Cristo, ele ficou 3 anos se preparando. E junta o conhecimento que ele tinha de Gamaliel, por exemplo, mas aí ele prioriza o que Deus ensinou, o que Jesus ensinou para ele. E quando ele fala para os atenienses, olha, é esse Deus desconhecido que eu vos venho apresentar, ele fala com propriedade. Porque ele não era seguidor, ele era discípulo. A escola bíblica dominical está aqui todos os domingos para formar discípulos e não seguidores.
Não seja seguidor de Cristo, mas seja discípulo. O discípulo aprende. O discípulo senta à mesa para comer junto. O discípulo participa. O discípulo, ele tem poder, porque ele é dado poder para expulsar demônios, para curar os enfermos. O discípulo, ele conhece o Deus que ele serve. Ele sabe com quem que ele está andando. E eu deixo essa meditação para os irmãos, assim como ficou para mim. Não vamos ser discípulos. Quando eu digo ser capaz de defender o Evangelho, eu não estou falando que Deus precisa de advogados. Deus não precisa que ninguém o defenda. Deus precisa de testemunhas. Só que eu como pregador, você como pregadora, você tem que ser capaz de defender a sua pregação, o seu Evangelho. Então, para isso, você precisa ser discípulo. Não fique tentando achar justificativas. Porque eu não consigo. Porque é difícil. Não tente. Faça. E peça a Deus para que te capacite. Amém? E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome.